ordens militares, pilotos e o governo abriu o jogo pela americana Leslie King. Capítulo 18. O extraordinário incidente na floresta Handley's Run pelo sargento James Pennington, aposentado da Força Aérea Americana, pelo coronel Charles Halt, aposentado da Força Aérea Americana. O sargento James Pennington. Em 1880, quando eu tinha 25 anos, fui designado para a maior ala tática de combate da Força Aérea no complexo Bente Waters, Wood Bridge da RAF, na Inglaterra. Eu era oficial sênior de segurança, responsável pela segurança da base de Wood Bridge. Naquela época eu tinha uma autorização top secret de segurança dos Estados Unidos e da OTAN e era responsável pela proteção dos recursos de guerra da base. Pouco depois da meia-noite de Natal, a madrugada de 26 de dezembro de 1980, o sargento Stephens relatou-me que algumas luzes tinham sido vistas na floresta de Handley's Run, exatamente do lado de fora da base. Ele me informou que quer que fosse, não tinha caído, tinha pousado. Dei o desconto de que ele havia dito e relatei ao centro de controle ao voltar para a base que tínhamos a possível queda de aeronave. Então pedi aos aviadores da primeira classe, Edward Cabanzag e John Burgos, para irem comigo até lá. Quando chegamos perto do local, o suspeito da queda rapidamente ficou aparente que não estava lidando com um avião caído ou qualquer outra coisa. Havia uma luz brilhante emanando de um objeto no chão da floresta. Conforme nos aproximamos, apareceu em nosso campo de visão um objeto de silhueta triangular com cerca de 3 metros de comprimento por 2 metros de altura. Estava totalmente intacto, pousado em uma pequena clareira dentro da floresta. Conforme nos aproximamos do objeto, nossos raios começaram a apresentar problemas. Então pedi a Cabanzag para ficar mais perto, para ficar mais para trás e retransmitir de volta ao controle de segurança central, CSC, as transmissões, enquanto eu e Burroughs prosseguimos em direção ao objeto. Inicialmente fiquei confuso, sem compreender o que estava vendo. Isto era realmente inacreditável. Depois o medo me atingiu, mas disse a mim mesmo que tinha de permanecer focado. Isso era uma ameaça para nós e para a base? Perguntava. Eu tinha de determinar isso em primeiro lugar. Quando chegamos perto do objeto, de forma triangular, havia luzes azuis e amarelas girando ao redor da parte externa da superfície. O ar ao nosso redor estava eletricamente carregado. Podíamos sentir isso em nossas roupas, pele e cabelo. Parecia eletricidade estática, que faz os seus pelos ficarem em pé e dançarem em sua pele. Mas não havia som nenhum vindo do objeto. Nada em meu treinamento me preparou para o que estávamos testemunhando. Não era nenhum tipo de aeronave que eu já tinha visto antes. Depois de 10 minutos sem qualquer agressão aparente, determinei que não era hostil à minha equipe e decidi me aproximar mais. Seguindo o protocolo de segurança, realizamos uma completa investigação, incluindo um exame físico do objeto. Depois de andar ao redor dele, a admiração e o espanto me oprimiram. Todo o medo se foi. Durante esse processo, tirei fotografias, fiz anotações e enviei mensagens através do aviador Cabanzag para o CSC, seguindo os procedimentos necessários. Os sentimentos que tive durante esse encontro não se pareciam com nada que eu já tivesse sentido antes. Em um dos lados do objeto havia símbolos que tinham cerca de 7,5 cm de altura e 75 cm de um lado a outro. Esses símbolos eram pictóricos. O maior deles era um triângulo que estava centralizado no meio dos outros. Estavam gravados na superfície. Coloquei minha mão sobre o objeto e ele era quente ao toque. A superfície era lisa como vidro, mas tinha uma qualidade de metal. E eu senti uma baixa voltagem constante percorrendo minha mão e se movendo para o meio do meu antebraço. O esboço que fiz do objeto pousado para o escritório de investigação especial da Força Aérea, coleção de James Pennington. Tradução: vista superior, vista frontal, vista lateral. Inscrições gravadas, gravações à lateral do objeto.
Depois de aproximadamente 45 minutos, a luz do objeto começou a se intensificar. Burroughs e eu, então, assumimos uma posição defensiva, longe dele, conforme ele se elevava do chão, sem produzir qualquer ruído ou perturbação no ar. Ele manobrou entre as árvores e disparou numa velocidade incrível, sumiu num piscar de olhos. Em meu esboço de anotações, que sempre carrego comigo, escrevi velocidade possível. Subsequentemente, descobri que outras pessoas da base em Ben Waters e Woodbridge, todos os observadores treinados, tinham testemunhado a decolagem. Meu esboço dos símbolos, baseado em meu bloco de anotações e minha lembrança de seu posicionamento. Sua textura era áspera, como uma lixa. Coleção de James Penniston. Naquele momento, soube que a tecnologia desse objeto era de longe muito mais avançada do que jamais conseguiríamos reproduzir. Quando ele decolou, sentimos sozinhos, sabendo agora o que eu e John sabíamos. Repetidamente, no mais luz, compreendi com 100% de certeza que éramos parte de uma comunidade maior que está além dos confins do nosso planeta. Após retornar ao CSC, fizemos um informe, então fomos aconselhados a retornar ao local de pouso à luz do dia para procurar evidências físicas. Depois de guardar as nossas armas, Burroughs e eu voltamos ao local e descobrimos ramos quebrados espalhados no chão. Parecia que tinham sido forçados para baixo. Quando o objeto pousou, havia marca de chamuscamento nas árvores de frente para o local, mas o mais importante, descobrimos 3 moças no solo, marcas deixadas pelo trem de pouso do OVNI por 3 cantos do triângulo, nos 3 cantos do triângulo. Fiquei aliviado por encontrar a prova de que tinha realmente acontecido. Tirei fotos do local de pouso e, junto com aqueles que eu tinha tirado do objeto, levei o filme para o laboratório de base. Depois de deixar Burroughs em casa, voltei sozinho para o local e fiz molde de gesso das 3 moças deixadas no solo pelo objeto. A informação adquirida durante a investigação foi relatada através dos canais militares e disseram a minha equipe e outros testemunhos para tratar a investigação como altamente confidencial. Nenhuma discussão posterior foi permitida. Fomos interrogados pelo primeiro-tenente Frank Burham, comandante do plantão do CSC, pelo sargento J.D. Chandler, chefe de voo, e pelo comandante do turno do dia, capitão Mike Verano. No dia seguinte, entrevistas adicionais foram conduzidas pelo coronel Charles Halt e depois pelo escritório de investigações oficiais da Força Aérea, a FOSSE. Esse foi um tempo verdadeiramente difícil para mim, pois estava em choque pelo que eu tinha testemunhado. Voltei ao laboratório fotográfico da base, já que fui um dos que preencheram a ordem de serviço para a revelação dos 2 rolos de filme de 36mm usados para fotografar o objeto e local de pouso. Disseram que as fotos tinham sido aparentemente superexpostas ou avaliadas e que nenhuma delas deu certo. Porém, o sargento Senior Ray Gullias tirou 6 fotos do local 48 horas depois do evento, que ele revelou fora da base e que substituíram 2 delas mostraram ao policial britânico e o capitão Verano examinando o local. E as 3 moças estão claramente demarcadas por varetas na vertical. Ainda não estou certo sobre tudo o que pode ter acontecido durante aquela noite em 1980. Esse evento e suas implicações ainda têm grande peso sobre mim. Quando todas as peças do quebra-cabeça estiverem finalmente reunidas, então esperançosamente conseguiremos montar o quadro. Até lá continuarei tentando encontrar respostas para as minhas perguntas que ficaram. Coronel Charles E. Halt. Em 1980 eu era vice-comandante da base Ben Waters da RAF, o maior complexo de bases gêmeas na Inglaterra. Como tal, meu trabalho é fornecer apoio e backup para o comandante da base e agir como comandante em sua ausência. No final de dezembro de 1980 foi chamado para investigar um estranho evento que estava distraindo nossa polícia de segurança de seus deveres básicos. Logo depois da meia-noite e na madrugada de 26 de dezembro de 1980, os patrulheiros de nossa polícia descobriram estranhas luzes na floresta a leste, no portão traseiro da base Woodbridge
da rápida, os patrulheiros Sargento John Peniston e os aviadores de primeira classe John Burgos e Edward Cabanzaghi foram despachados para a floresta para investigar. Eles relataram a descoberta de um estranho objeto triangular pousado em 3 pernas. O objeto tinha cerca de 3 metros de cada lado, com múltiplas luzes. Ele manobrou rapidamente e deixou a área. Não fiquei sabendo imediatamente dos detalhes. Contaram-me somente a respeito das estranhas luzes e assumi que havia uma explicação razoável. 2 noites depois, a festa de Natal para as famílias do dia 27 foi interrompida por um comandante da polícia. Ele falou dos estranhos eventos e afirmou que ele tinha voltado, uma vez que meu chefe tinha de fazer premiações, foi encarregado de ir até lá e investigar. Eu esperava encontrar uma explicação. Peguei meu gravador de bolso e uma fita cassete. Levei comigo mais 4 pessoas para a floresta. Bruce Englund, comandante de voo, Bob Bally, superintendente de voo, Moron Nevilles, NCO, preparação para desastres, e um jovem policial de segurança, Adrian Bustzina. John Burgos, que tinha testemunhado o evento durante 2 noites antes com James Peniston e que estava de folga, pegou uma carona para fora e ficou me chamando em um rádio emprestado. Nem ele, nenhum dos outros policiais de segurança, pelo menos 15 ou 20, tiveram permissão de ultrapassar a estrada de serviço na floresta, onde os caminhões e os ilumina tudo, sistemas portáteis de iluminação gerada por motores estavam estacionados. Fiquei realmente aborrecido por ter tantos policiais fora da floresta. Era o pesadelo das relações públicas, apenas esperando para acontecer. Fomos para o local onde alguma coisa tinha pousado e encontramos as 3 moças de 5 cm de profundidade, de 30 cm de diâmetro do solo, num padrão triangular. Fizemos leituras e descobrimos uma radiação suave e evidência física, incluindo buraco na copa de uma árvore e ramos quebrados. Havia abrasões na lateral das árvores que estavam de frente para o local do pouso. Enquanto documentava esse exame falando em meu gravador, notei alguns sons bem estranhos, que eu pensei que eram dos animais no celeiro de uma fazenda próxima. Eles estão muito agitados, fazendo um barulho horroroso. Registrei no gravador. Apenas alguns segundos depois, um dos meus homens observou primeiro um brilhante objeto oval, vermelho alaranjado, com um centro negro na floresta. Lembrou-me um olho e parecia estar piscando. Manobrou horizontalmente por entre as árvores, com ocasionais movimentos verticais, zigue-zagueando ao redor dos troncos, como se estivesse sob controle inteligente. Eis um resumo da minha gravação, conforme eu assistia isso com alguma agitação. Tenente Coronel Halt, nós quase esbarramos na primeira luz que vimos. Estamos a cerca de 130 a 160 metros do local. Tudo mais está mortalmente calmo, não há dúvida sobre ela. Há alguma estranha espécie de luz vermelha cintilante à frente. Sargento Nevalles, sim, amarela. Coronel Halt, eu vi um tom de amarelo nela também. Estranho, parece estar vindo um pouco por este caminho. Pergunta Nevalles. Sim, senhor. Coronel Halt, está mais brilhante do que antes. Está vindo por aqui. Definitivamente está vindo para cá. Por aqui. Sargento Ball, pedaços estão sendo disparados. Coronel Halt, pedaços deles estão sendo disparados. Sargento Ball, aproximadamente à frente. Coronel Halt, não há dúvida sobre ele. Isso é estranho. Quando nos aproximamos, ele retrocedeu silenciosamente para o campo aberto a leste. Ficamos olhando espantados por 1 ou 2 minutos. Registrei mais no gravador. Coronel Halt, estranho, partiu novamente. Vamos nos aproximar da margem da floresta naquele ponto. Podemos fazer isso sem as luzes? Perguntei. Vamos fazer cuidadosamente. Vamos, ok. Estamos olhando para cima. Estamos provavelmente a cerca de 300 metros de distância. Ela pareceu um olho piscando para você. Está ainda se movendo de um lado para o outro. E quando ajustamos o binóculo nele, uma espécie de centro vazio, um centro escuro. Tenente Englund, é como uma pupila. Coronel Halt, é como uma pupila de um olho olhando para você, piscando. É o lampejo, e o lampejo é tão brilhante no binóculo que quase queima o seu olho. O reflexo do objeto luziu brilhantemente através do pasto na janela de uma casa de fazenda, cuja lateral estava de frente para nós. Eu fiquei preocupado com a segurança dos moradores. Podíamos ver o farol de Orford Nice, mais distante à direita, e a uns 2 km de distância, o outro lado da casa da fazenda, durante todo o evento.
Repentinamente o objeto explodiu em 5 luzes brancas, que rapidamente desapareceram. Então observamos vários objetos com múltiplas luzes vermelhas, verdes e azuis no céu ao norte, que mudavam de forma indo da elíptica até a redonda e se moviam rapidamente em ângulos agudos. Vários outros objetos eram vistos ao sul e se aproximou em alta velocidade e depois parou quase acima de nossa cabeça. Ele enviou para baixo um raio branco concentrado, um fino e denso raio, como um laser, muito perto de onde eu estava parado. Ele iluminou o solo a cerca de 3 metros de nós, que simplesmente ficamos ali, imaginando se isso era um sinal, algum tipo de comunicação ou talvez um aviso. Realmente não sabíamos. O raio se apagou e o objeto retrocedeu de volta para o céu. Eu relatei isso mais uma vez em meu gravador de bolso. Um outro objeto também enviou raios para baixo. Naquela noite, perto na área de armazenagem de armas, eu estava a vários quilômetros de distância, mas pude ver alguns raios e eles foram relatados pelo rádio daquele lugar. Depois, outras pessoas da área da armazenagem me disseram ter visto os raios. Isso me deixou muito preocupado. O que ele estava fazendo ali? Pergunta. O tempo todo tínhamos dificuldade de comunicação com a base, pois todas as 3 frequências de rádio, comando, segurança e execução legal ficavam picotando. Essa atividade continuou por cerca de 1 hora durante todo esse evento. Registrei no gravador os vários avistamentos conforme surgiam e registrei cerca de 18 minutos de informação. No dia seguinte, ao incidente, corri para o coronel Gordon Williams, comandante da ala da 81ª ala de combate tático na base de Benter Waters da RAF, no hall da entrada comum. Ele tinha ouvido minhas transmissões de rádio na noite anterior e eu liguei o gravador para ele ouvir. Ele me pediu o gravador emprestado e eu o levei para a reunião do staff da Força Aérea, onde todo o pessoal ouviu, bem como seu chefe, o general Robert Basley. Williams me disse que ninguém naquela reunião teve qualquer ideia de permanecer todos em silêncio, mas ele me instruiu para entrar em contato com o oficial de ligação da RAF, Don Moreland, para dizer que, uma vez que isso tinha acontecido fora da base, o general Basley tinha declarado que era um assunto britânico. Aconteceu que Don estava de férias, mas quando retornou ele me pediu para preencher um memorando. A sua ausência explica a demora na data do documento. Escrevi os detalhes em meu memorando a 13 de janeiro de 1981. Luzes inexplicadas. E uma cópia foi enviada para o ministro da Defesa britânico, para a 3ª Força Aérea. O memorando descreveu o avistamento de Penistone e dos 2 patrulheiros de um objeto triangular pousado no solo, bem como as depressões e outras evidências físicas que encontramos no local do pouso. Descrevia também as várias luzes e objetos que eu e várias outras pessoas testemunhando subsequentemente. Algum tempo depois, meu novo chefe encontrou minha gravação e, sem que eu soubesse, começou a apresentá-la em festas e coquetéis. Isso acabou vazando e um pesquisador americano começou a cavar para obter mais informações. Em 1983, recebeu uma ligação de Pat Bent, na qualidade de comandante da 3ª Força Aérea, que me disse que esse memorando estava para ser liberado sob o ato de liberdade de informação. Eu conheci Pat e pedi-lhe para queimá-lo, destruí-lo. Ele disse que a minha vida e a dele nunca mais seriam as mesmas por causa do que aconteceria se ele fosse liberado. Ele disse que muitas pessoas conheciam as declarações e que então ele não tinha escolha. Em outubro de 1983, meus piores medos se concretizaram. O popular tabloide britânico News of the World publicou uma enorme manchete com a história em sua primeira página. Os repórteres estavam enxameando a base à procura do autor do memorando. Felizmente eu já estava voando para os Estados Unidos naquela época, mas isso foi apenas o começo. Em 1984 a gravação também se tornou pública. A gravação original me foi devolvida e tenho também um gravador de bolso utilizado naquela noite. Se o memorando não tivesse sido liberado, eu tinha continuado em silêncio. Essa experiência não é algo que eu queria falar publicamente. Por outro lado, ninguém nunca tentou me influenciar para não fazer isso. Quando eu recebi minhas instruções finais, antes de deixar a Força Aérea, isso nem mesmo foi mencionado. Assim perguntei se poderia falar sobre o caso e me foi dado permissão, como se realmente não importasse. Ao longo dos anos tenho ouvido privadamente muitas outras testemunhas. O operador da torre da área de armazenagem de armas e um funcionário de comunicações que trabalhava na mesma torre disseram-me que viram um objeto que entrou na floresta perto da base de Woodbridge. Os operadores da torre do controle de tráfego aéreo em Bentwaters também viram um objeto e observaram algo cruzar suas telas de radar em velocidade extremamente alta, acima de 3.000 a 4.000 km por hora. O monitor do radar registrou um risco em oposição à série usual de bips.
para os aviões mais rápidos. Outras testemunhas estão se apresentando agora com relatos semelhantes. Todas tinham sido advertidas para não falar por alguém superior na cadeia de comando, ou tinha medo de falar naquela época por várias outras razões. Muitos ficaram imaginando quanto o governo dos Estados Unidos poderia saber sobre o incidente da floresta de Bentley's-Run. Ao longo dos anos ficou claro para mim que agentes do Escritório de Investigações Espaciais, o OSI, principais serviços de investigação da Força Aérea, estavam na base e secretamente investigou o caso nos dias que seguiram. O incidente deixou todo mundo muito nervoso. Oficiais de alta patente queriam ficar de fora dele. O OSI queria ter sob controle todos os envolvidos. Os agentes do OSI interrogaram rigorosamente 5 jovens aviadores, alguns deles em choque naquela época, que eram testemunhas-chave. Esses homens relataram depois que os agentes lhe disseram para não falar sobre os eventos, senão suas carreiras estariam em risco. Drogas tais como sódio pentotal, frequentemente chamada de soro da verdade, quando usada com algum tipo de lavagem cerebral e hipnose, foram administradas durante esses interrogatórios. A coisa toda teve efeitos prejudiciais e duradouros sobre os homens envolvidos. Outras testemunhas podem ter sido expostas a altas doses de radiação do objeto pousado. Alguns tiveram problemas de saúde e lutam com problemas pessoais até hoje. A repressão pelo OSI não é incomum entre os militares, mas ninguém envolvido jamais admitiu isso. O comandante do OSI para Bentley Waters me disse então que eles não estavam investigando. Outros relataram uma história diferente. Aposentei da Força Aérea Americana em 1991 como coronel. Essa publicidade não foi exatamente um esforço de carreira, contudo consegui me tornar o comandante da base em 2 grandes instalações. Na época de minha aposentadoria era diretor do Diretório de Inspeções do Escritório de Inspeção Geral do DOD. Nessa posição fazia a supervisão de inspeção de todos os serviços militares e agências de defesa. Ainda não tenho ideia do que vi naquela noite. Deve ter sido alguma coisa além de nossa tecnologia, a jogar pela velocidade dos objetos, o modo como se movia e os ângulos em que viravam. Outras coisas que eles fizeram, eu sei de uma coisa, sem qualquer dúvida: esses objetos estavam sob controle inteligente. Outro caso, Chile, casos aeronáuticos e resposta oficial pelo general Ricardo Bermúdez Sazueza, aposentado da Força Aérea Chilena, e pelo capitão Rodrigo Bravo Garrido, da aviação do Exército do Chile. Junto com as nações europeias ocidentais, a América do Sul também desempenha um papel principal no estabelecimento de novos agentes para investigar os OVNIs. E esses esforços reuniram algum ímpeto nessa parte do mundo. O Peru estabeleceu seu escritório para a investigação da atividade anômala da Força Aérea, conhecido como OIFA, em 2001, basicamente preocupado com a segurança das operações de voo. O governo peruano deu outro passo importante há cerca de 2 anos depois. A Força Aérea publicamente relatou suas investigações de uma série de avistamentos gravados em vídeo na remota área de Chulucanas, afirmando o que quer que fosse era fisicamente real, mas não podia ser explicado. Anunciando em fevereiro de 2003 pelo coronel José Rafael Moloche, da Força Aérea Peruana, o reconhecimento oficial da existência dos OVNIs nunca fora providenciado publicamente antes pelo governo peruano, de modo que este foi um avanço importante. O comandante Júlio Chamorro, fundador e primeiro diretor do OIFA, tinha sido previamente designado para a base aérea de La Joya, e foi testemunho do incidente envolvendo Oscar Santa Maria Huertas em 1980, quando a base foi colocada em alerta. Ele me disse que o Peru fundou sua agência na Força Aérea porque esses eventos análogos ocorriam com frequência suficiente sobre o território nacional para criar perigo, e nós reconhecemos que precisam ser levados a sério. Chamorro disse que, como diretor da UIFA, tinha abordado a embaixada americana em várias ocasiões para discutir a situação com o propósito de pedir assistência, mas nunca recebeu resposta. Não conseguimos qualquer ajuda dos americanos para lidar com esse problema, diz ele.
A Força Aérea Uruguaia, que tinha sido ativa nas investigações de OVNIs durante décadas, liberou seus arquivos sobre OVNIs em 2009 e tornou-os públicos, incluindo registro de 40 casos que permanecem inexplicados, alguns deles envolvendo pilotos militares. O fenômeno OVNI existe e precisa enfatizar que a Força Aérea não descartou hipótese extraterrestre baseada em nossa análise científica, diz o coronel Ariel Sanches, daquela época, um oficial com 33 anos de serviço ativo que preside uma comissão da Força Aérea para estudar os casos. O Chile estabeleceu uma agência em seu departamento de aviação civil, equivalente ao FAA americano, em 97, para investigar casos de OVNI que afetam a segurança da aviação. O CEFA foi fundado e dirigido pelo general Ricardo Bermudes e logo desenvolveu uma relação com o ramo de aviação do exército chileno. Em 2002, o general Bermudes preparou um curso em nível de graduação em OVNI para a Universidade de Ciência e Tecnologia em Santiago. Designado para fornecer aos estudantes as ferramentas necessárias para distinguir o que é real e o que é ficção em relação aos OVNIs. Como ele o descreve, o curso foi montado para incluir uma ampla gama de palestras e outras professores de campos relacionados tais como astronomia, física espacial e astronáutica. Em janeiro de 2010, o general Bermudes foi designado como chefe do CEFA em uma cerimônia elaborada presidida pelo diretor-geral da Aviação Civil. Representantes das Forças Armadas, da Polícia, Carabineiros, comunidades acadêmicas de pesquisa de todo o Chile compareceram. O evento foi coberto pela mídia. Foi uma bela cerimônia que teve total apoio das autoridades, escreveu Bermudes em um e-mail. O general Ricardo Bermudes Sanhueza, nos últimos dias de março e início de abril de 1997, vários fenômenos aeronávicos foram observados sobre a cidade de Arica, no norte distante do Chile, por 2 dias consecutivos. Luzes foram vistos ao oeste da cidade e do aeroporto, alarmando as pessoas da região. Luzes também foram vistas sobre o mar, aparentemente se movendo de forma coordenada. Além dos membros da população civil, outros testemunhos incluíam funcionários civis e militares especialistas em aeronáutica do aeroporto Chacaluta, o aeroporto daquela cidade. A notícia percorreu a imprensa e o Departamento Ministerial da Aeronáutica Civil, DGAC, deu uma declaração pública reconhecendo e confirmando tais observações. Essa foi a primeira vez que o governo chileno tinha reconhecido publicamente a existência de objetos não identificados no espaço aéreo nacional. Dado o grande destaque do caso e o forte interesse público no assunto e as discussões que já tinham ocorrido dentro da Força Aérea do assunto, o general Gonzalo Miranda, diretor do DGAC, ordenou a criação de um comitê para estudar fenômenos aeronômicos. Esse grupo, o CEFA, ficou encarregado de compilar, analisar e estudar cada incidente envolvendo os fenômenos aéreos observados por pessoas da aeronáutica, civis ou militares. Os trabalhos foram iniciados em 3 de outubro de 1997. Fui o responsável pelo CEFA de 1998 a 2002, como diretor da Escola Técnica da Aeronáutica. Tinha outros importantes postos educacionais da Força Aérea, tais como diretor da Escola de Engenharia e vice-diretor da Escola de Aviação. Tinha sido investigado ativo de fenômenos não identificados, especialmente quando servia como adido de aviação na Inglaterra. Foi durante essa atribuição que cheguei à conclusão de que havia alguma coisa acontecendo nos céus do mundo e que não sabíamos o que era. Minha posição como diretor do CEF exigiu que eu mantivesse uma visão científica sobre esse tópico, mas também significava que eu desejava considerar qualquer hipótese sobre a origem e a natureza desses fenômenos. Meus deveres eram, entre outros, chefiar sessões regulares do staff e membros do grupo para guiar os esforços de pesquisa e fornecer a estrutura logística para a implementação desses esforços. Além disso, promover a cooperação com a universidade e organizações científicas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Isso inclui trabalhar com o Dr. Richard Hines e o NARCAP e com o GEIPAN do governo francês. Todos os dias eu verificava o progresso dessas várias investigações, supervisionava o plano de seus processos de GAC, administrar o espaço aéreo nacional e segurar as operações civis, militares e comerciais para o CEFA, trabalhando mesmo com a autoridade. A segurança da aviação de voos comerciais é a prioridade. Operações aéreas exigem preparação e execução cuidadosa, sem qualquer elemento de distração para os pilotos. O avistamento de um fenômeno desconhecido é certamente uma grande distração que poderia afetar tanto a tripulação do avião quanto o pessoal do tráfego aéreo na torre de controle.
Potencialmente ele poderia sobrecarregar as comunicações de rádio tanto de pilotos quanto dos controladores de tráfego aéreo, se os operadores estivessem focados em fenômenos bizarros, transmitindo detalhes e perguntas, um fato que deveria preocupar os oficiais de qualquer país. A política do CEF é analisar casos sólidos com dados científicos adequados, mas somente se houver uma indicação de que a segurança do avião poderia ter estado em risco. Como diretor, afirmei desde o começo que a CEF está comprometida com a cooperação internacional pelas seguintes razões: compartilhar informações relevantes a novos achados, fornecer um incentivo para as universidades e organizações científicas para trabalhar com isso em equipes multidisciplinares de vários âmbitos da ciência, marginalizar charlatães e pseudos investigadores e denunciar fraudes, ter um método uniforme de processo investigativo de análise, coordenar recomendações para operadores de controle de tráfego, quando houver risco de efeito eletromagnético ou outro prejuízo nos instrumentos a bordo dos aviões. O Chile, indubitavelmente, deu um grande passo na investigação dos fenômenos aéreos análogos. Exatamente como a Força Aérea Chilena foi uma das primeiras a ser criada no mundo, e é também histórico que sejamos um dos primeiros a oficialmente reconhecer esses fenômenos e a instalar uma agência governamental especificamente para a investigação dos mesmos. A posição oficial do CEF tem sido sempre reconhecer que algo está acontecendo em nossos céus, mas nós até agora não sabemos o que é. Uma grande porcentagem dos relatos que recebemos foi confirmada com planetas, meteoritos ou fenômenos meteorológicos, ou não fornece dados suficientes para uma análise. Ocasionalmente somos incapazes de tomar uma decisão porque as testemunhas se recusam a ser entrevistadas e não são dignas de crédito, ou até mesmo estão cometendo uma fraude. Algumas vezes nossos pilotos ficam com medo do ridículo. Embora esse problema tenha melhorado um pouco, de todos os casos que analisamos, cerca de 4% não tem explicação, significando que, usando todos os meios tecnológicos disponíveis, não conseguimos chegar a uma conclusão satisfatória. Acreditamos que há a possibilidade de que sejamos forçados a nos confrontar com uma interferência maior dos OVNIs no futuro, especialmente considerando a documentação de incidentes realizada por especialistas em outros países. Queremos ser da maior importância e estar preparados. Oficialmente, o Chile não pediu diretamente a cooperação dos Estados Unidos, porém, em abril de 1998, o CEF informou o oficial adjunto de aeronáutica da Embaixada dos Estados Unidos no Chile sobre nossa existência, mencionou o interesse do Chile em trabalhar com a agência apropriada dos Estados Unidos para compartilhar experiências políticas, procedimentos, etc. Em relação a este tópico, em junho de 2000, o CEF enviou à Embaixada o documento pedindo para consultar o Pentágono se um avistamento testemunhado por um grande número de pessoas ao longo da costa central do Chile, no mês de fevereiro anterior, tinha sido devido à atividade do Sistema Nacional de Defesa Antimíssil. Ambos os pedidos não receberam resposta. Para ser franco, não obtivemos qualquer resposta dos Estados Unidos, em tempo nenhum em que tentamos obter sua cooperação. Agora, no início de 2010, estou retornando a meu posto como diretor do CEF. Temos 3 investigadores em tempo integral e muitos novos casos para estudar. Em resumo, estou convencido de que os OVNIs existem e são uma realidade que não pode permanecer sem reconhecimento pelos governos. Os fenômenos são evidentes em todas as partes do mundo e nenhum esforço para estudá-los deve ser negligenciado. Para se alcançar esse objetivo, a cooperação internacional é vital para gerar padrões de protocolo e política para analisar análise de dados. Pessoalmente, segundo o meu melhor julgamento, concordo com o achado do relatório Cometa. Concordo com os achados do relatório Cometa. Há uma alta probabilidade de os OVNIs serem de origem extraterrestre, porém, até que a hipótese possa ser confirmada ou refutada, devemos nos abster de cair nos domínios da filosofia ou da religião. Por outro lado, não podemos descartar tal hipótese só porque pode parecer precipitada. Precisamos analisá-la rigorosa e cientificamente para que possamos chegar a conclusões viáveis. O Capitão Bravo, de 33 anos, é o mais jovem de nossos contribuidores e o único atualmente em serviço ativo militar. Tive a oportunidade de passar alguns dias com ele no final de 2007, quando ele falou em nossa conferência de imprensa com a permissão das autoridades chilenas. Embora o Capitão Bravo nunca tenha testemunhado um avistamento de OVNI, tornou-se um investigador meticuloso dos relatos de pilotos e uma autoridade sobre um assunto em seu país. Capitão Rodrigo Bravo Garrido. Desde o início da história chilena, tem havido relatos de fenômenos aéreos não identificados, algumas vezes chamados de OVNIs.
em nossos céus. Ao longo dos anos, aumentamos nossa capacidade de explicar muito dos avistamentos, mas continua a haver outros sem explicação lógica. Sem explicação científica ou lógica. Em 1997, uma análise da defesa foi conduzida na indústria das telecomunicações, que tocaram no assunto dos fenômenos análogos e seus efeitos nos campos eletromagnéticos. Foram observados casos onde houve um bloqueio nas comunicações via rádio concorrente com a presença de um OVNI perto do avião. Reconhecendo o impacto potencial sobre a segurança da aviação, em outubro de 1997, o Departamento de Aviação Civil, que está sob a supervisão direta do comandante-chefe da Força Aérea Chilena, estabeleceu o Comitê para o Estudo dos Fenômenos Aéreos Análogos, conhecido como CEFA, em cooperação com especialistas da aviação. Essa agência lida com relatos sólidos, bem documentados, de fenômenos aéreos não identificados. Em 2000, com 24 anos, eu estava em treinamento para me tornar piloto militar. Para minha tese, apresentada no ano seguinte, foi designado a fazer uma pesquisa sobre os fenômenos aéreos não identificados para determinar seus efeitos e impacto na segurança do espaço aéreo. O ramo da aviação do Exército do Chile tinha em seus arquivos muitos relatos de pilotos militares descrevendo incidentes durante o voo envolvendo fenômenos aéreos que não correspondiam ao tráfego aéreo normal. Estes incidentes colocaram ameaça potencial à segurança aérea. Um dos casos mais importantes da aviação civil ocorreu em 1988. Mostrou que objetos voadores não identificados podem ser um perigo para as operações aéreas. O piloto de um Boeing 737 na corrida de aproximação final ao aeroporto Tepual, na cidade de Puerto Montt, ao sul de Santiago, repentinamente encontrou uma grande luz branca secundada de verde e vermelho. A luz estava se movendo em direção ao avião, vindo diretamente para ele. O piloto teve de fazer um giro abrupto para a esquerda para evitar a colisão. O fenômeno também foi observado pelo pessoal da torre de controle. Mais recentemente, em 2000, a tripulação de um avião do exército chileno voando ao sul de Santiago observou um objeto longo com forma de charuto, de uma cor cinza brilhante. Ele voou paralelamente ao lado direito do avião por 2 minutos, muito perto dele, e depois desapareceu a uma velocidade extremamente alta. Ao longo da costa montanhosa, esse objeto foi detectado pelo radar do Centro de Controle de Santiago, que notificou a tripulação minutos antes do incidente e confirmou as observações feitas pelo piloto. Aconteceu que o piloto desse avião era o diretor de estudos da aviação militar e era também meu instrutor de voo durante meu treinamento. Devido à minha ligação com ele, tive acesso ao relato interno desse incidente, preenchido dentro do meu departamento por todos os envolvidos, e posteriormente investiguei o caso. Consegui entrevistar os outros pilotos, o engenheiro de voo, os passageiros desse voo que também observaram o objeto. Nesse caso, e como os membros da tripulação da aviação militar confirmaram a realidade do OVNI através da observação cuidadosa e relato detalhado. Simultaneamente, o radar confirmou os movimentos do objeto. O caso aumentou o interesse oficial dos militares e do pessoal da aviação chilenos, da aviação chilenos nos OVNIs. De fato, esse evento significativo teve um grande efeito sobre as atitudes e as opiniões de nossos pilotos militares. Foi por causa de meu envolvimento nesse caso essencial que pedi para estudar o tópico não convencional dos OVNIs para me graduar em meu programa de treinamento como piloto. Depois de conduzir esta investigação, concluí em minha tese que os OVNIs são fisicamente reais e sua presença em nossos céus é concreta. Porém, a dificuldade surge quando tentamos estudar o seu comportamento devido à complexidade dos fenômenos e à nossa incapacidade de prever os eventos OVNIs. Percebi que a ampla variedade de formas, estruturas, cores e movimentos deles significa que pode compreender um fenômeno muito maior e mais generalizado do que temos entendido. Quando me tornei piloto, ouvi histórias sobre encontro com OVNIs e tornei-me consciente dos riscos que podiam criar, dos possíveis perigos. No Chile há um excelente treinamento em espaço aéreo fornecido para todos os tipos de emergência, mas não há nada escrito ou ensinado sobre OVNIs. Isso significa que quaisquer reações durante encontros com OVNIs são deixadas a critério dos pilotos e naturalmente terão que ser improvisadas na hora. Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre OVNIs, um elo estabeleceu-se entre nosso BAV e o CEFA, e as duas agências trabalharam juntas para compartilhar informação e cooperar nos casos. Nossa análise objetiva e o sério respeito em relação a esse fenômeno ajudará a alimentar a consciência sobre os OVNIs entre nossas tripulações.
essa cooperação com a segurança de voo. Em cooperação com a segurança de voo, eles agora mantêm uma abertura em relação aos relatos de qualquer situação anormal e não mais ridicularizam as discussões sobre os OVNIs. Continuei a estudá-los com todo o apoio do CEF. Meus estudos de casos militares e questões de aviação, bem como casos de aviação do Exército, estão sendo enviados diretamente ao CEF. Até hoje analisei 28 casos, 9 envolvendo aeronaves da aviação do Exército chileno. Estes 9 casos bem documentados foram estudados por outros funcionários do governo chileno e foram apresentados em relatórios oficiais. Também colaboramos intimamente com algumas organizações civis de investigação que fornecem vasta experiência de pesquisa e que também trocam informações com outros países. Embora minha posição oficial no BAV não seja especificamente ligada aos OVNIs, sou a pessoa que os pilotos consultam depois de uma observação, antes de submeterem seus relatórios a seus departamentos, como é requerido. Parece que cada vez mais lido com esse assunto, porque me tornei conhecido como referência para relatos e investigações sobre OVNIs. No momento, tanto o BAV como o CEF estão desenvolvendo métodos de pesquisa adicionais e criando um importante banco de dados para futuras operações aéreas. Não mantemos essa informação em segredo. Há interesse real sobre o assunto dos OVNIs, mas infelizmente a ciência não apoia experimentos ou teses de evidência, e nossa metodologia científica atual para medidas e verificação de dados não é facilmente aplicável ao estudo do fenômeno OVNI. O resultado é que esse estudo atrai investigadores autodidatas, promovendo teorias não científicas que são cobertas pela mídia de massa. Por isso, no Chile, bem como em outros países, os OVNIs são considerados como algo separado da ciência clássica e são rejeitados pelas instituições científicas estabelecidas. Isso torna muito difícil identificar essas anomalias existentes nos céus ao redor do mundo. Pessoalmente, acredito que o fenômeno OVNI é o mais interessante de todos os muitos fenômenos que afetam nosso planeta e é um que desafia totalmente a explicação lógica. Desde então, ele parece estar além de nossa capacidade de compreendê-lo, mas novos casos continuam a ser documentados por pilotos, controladores de tráfego aéreo, pessoal de operações dos aeroportos do mundo e muitos outros com treinamento adequado para determinar se um objeto voador é algo em comum. Muito embora a verdadeira origem desses OVNIs permaneça desconhecida, eles afetam a aviação em qualquer lugar e isso precisa ser discutido. Eventualmente, acredito seremos capazes de determinar a verdadeira natureza deste fenômeno se o método científico for aplicado. OVNIs, militares, piloto e o governo. Abriu o jogo pela americana Leslie King.